Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa webinar de hoje, na qual abordaremos o tema sobre Covid-19 e segurança dos alimentos, orientações para agroindústrias de alimentos e bebidas. Meu nome é Marcos Fontes, eu sou analista do Sebrae e vou ter a satisfação aqui hoje de apresentar essa webinar. Lembro a todos que esse evento é uma parceria do Sebrae, da Embrapa Alimentos e Territórios, que fica sediada aqui em Alagoas, e da Embrapa Agroindústria de Alimentos e Cooperativa Grande Sertão. E para nos falar desse tema, que é tão importante nesse momento em que estamos vivendo, temos a grande honra e a satisfação de receber e apresentar a todos vocês que nos ouvem o André Dutra e o José Fábio Soares. O André Dutra, que vai nos falar sobre segurança dos alimentos produzidos pelas agroindústrias em tempos de pandemia. Ele é analista e doutor em ciência e tecnologia de alimentos e é da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Ele é engenheiro agrônomo, doutor em ciência e tecnologia de alimentos. Atua na área de gestão e transferência de tecnologia, inovação e negócios da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Tem experiência na implantação de sistemas de gestão da segurança de alimentos e bebidas, no desenvolvimento de novos produtos, projetos agroindustriais e rotulagem de alimentos e bebidas. E a seguir, o José Fábio Soares vai nos falar sobre a cooperativa Grande Sertão. Vai nos trazer uma experiência prática no processamento de alimentos durante a pandemia. O José Fábio, ele é engenheiro de alimentos, responsável técnico da cooperativa Grande Sertão. Ele é engenheiro de alimentos pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, é técnico agroindustrial formado pelo Instituto Federal do Norte de Minas. É responsável técnico pela Cooperativa dos Agricultores Familiares e Agroextrativistas Grande Sertão Limitada, de 2008 até agora, onde ajudou a desenvolver diferentes processos agroindustriais e coordenou diferentes projetos, como, por exemplo, a linha de produção de polpas de frutas, congelados e sucos, a implantação de agroindústrias descentralizadas no norte de Minas Gerais, com criação de tecnologia apropriada para o aproveitamento dos frutos do cerrado, e também a implantação de unidades de beneficiamento de cana-de-açúcar com produção de rapadurinha, açúcar mascavo, cachaça e álcool. O desenvolvimento do processo de extração de óleos de buriti e outras oleaginosas nativas e cultivadas. Ele atuou como assessor técnico do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas Gerais, onde desenvolveu e implantou a tecnologia de produção e beneficiamento em comunidades tradicionais do norte de Minas Gerais. Atuou como assessor técnico da Unicafes, Minas Gerais, prestando assessoria técnica às cooperativas de produção de alimentos de Minas Gerais. Possui experiência internacional através da implantação e desenvolvimento de fábrica de processamento de produtos de origem vegetal na região sul de Honduras. É fundador da empresa Qualifique Tecnologia de Alimento. É uma empresa especializada em treinamentos e implantação de processos industriais e tecnológicos para iniciativas produtoras de alimentos. Aplica os conhecimentos da engenharia e da tecnologia de alimentos para desenvolver a agricultura familiar de forma justa e sustentável na região norte de Minas. Então, uma satisfação tê-los aqui conosco nessa webinar. O nosso encontro de hoje se dará da seguinte forma: nós teremos duas apresentações, uma do André Dutra, que vai falar sobre a segurança dos alimentos produzidos pelas agroindústrias em tempos de pandemia. Ele vai ter de 15 a 20 minutos. A seguir, o José Fábio vai falar da experiência da cooperativa Grande Sertão, na prática no processamento de alimentos durante a pandemia. Após as apresentações, nós teremos um espaço destinado às perguntas. Então, durante as apresentações, vocês já podem ir colocando suas perguntas no chat, e ao final das duas apresentações, nós
responderemos, né, os nossos palestrantes de hoje terão o maior prazer em responder essas perguntas, ok? E, ao final, uns 5 minutos aí para as considerações finais de cada um dos nossos palestrantes. Sem mais delongas, então, vamos passar às apresentações. Eu passo, então, tenho a satisfação, o prazer e a honra de passar a palavra para o André Dutra, que vai, então, nesses 15 a 20 minutos, falar sobre segurança dos alimentos produzidos pelas agroindústrias em tempos de pandemia. André Dutra, é com você agora. Boa noite, Marcos. Boa noite, José Fábio. Eu aqui agradeço a oportunidade de parceria, juntamente com os colegas da nossa unidade da Embrapa no estado de Alagoas, a Embrapa Alimentos e Território, o novo braço da Embrapa, que vem fortalecer a nossa rede no território nacional e fortalecer a pesquisa agropecuária, atendendo basicamente a todas as cadeias produtivas e principalmente a agroindústria familiar. A gente vai falar um pouquinho sobre a segurança dos alimentos nesse momento de pandemia. É um assunto que já vem sendo trabalhado desde março, a gente já participou de outros eventos. Basicamente, o que a Embrapa vem fazendo é transmitindo as orientações que vão surgindo através dos trabalhos científicos e que são redigidos, né, pela Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, pelo nosso Ministério da Saúde, principalmente pelos nossos órgãos reguladores, Anvisa e Ministério da Agricultura, para que as cadeias produtivas não sejam afetadas e o que a gente percebe até o presente momento é que o campo não parou, a segurança alimentar, ela está presente nas nossas vidas, né? Não houve escassez de nenhum item da cesta básica nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Ao contrário, o campo está dando um certo fôlego, né, para todas as outras atividades e principalmente a nossa economia do nosso país, né? Ela vem garantindo a segurança alimentar em outras nações. E a gente tem que parabenizar, aproveitar aqui esse momento para parabenizar todos os produtores rurais, produtores familiares, a todas as agroindústrias, processadoras de alimentos e bebidas, o pessoal da logística, do transporte e principalmente também o pessoal do varejo, né, que tem respondido com um grande planejamento, não deixando faltar nada, principalmente nos seus estoques, no abastecimento, e que nos dá uma certa segurança, principalmente aqueles que possam ficar em casa, ou aqueles que estejam realizando as suas atividades de trabalho no dia a dia, que vão ter uma alimentação segura e garantida, e que possa realmente aumentar a nossa imunidade nesse momento. Eu gostaria de solicitar agora o início da apresentação. Bom, nós trouxemos aqui um tema importante, né? Muitas pessoas ainda têm dúvidas, né, sobre a segurança dos alimentos em tempos de pandemia. Então, nós vamos falar basicamente sobre as orientações, né, que nós temos que repassar a todas as agroindústrias de alimentos e bebidas instaladas no nosso país, especialmente aí ao estado de Alagoas, em que a gente está realizando esse evento específico. A segurança dos alimentos é um tema que já é conhecido e difundido por todas as indústrias de alimentos. Esse tema ele chegou no Brasil na década de 80, principalmente pela grande responsabilidade do nosso país em abastecer e prover a segurança alimentar em outras nações. E no ano de 1997, a gente teve aí os marcos regulatórios, tanto no âmbito do MAP da Anvisa, como obrigatoriedade dos estabelecimentos processadores de alimentos e bebidas a implementarem as chamadas boas práticas de fabricação. Essa ferramenta de qualidade, o grande objetivo dela é controlar os perigos, né, que possam causar danos à nossa saúde, ou seja, a saúde de todos os consumidores. Que perigos são esses? Perigo biológico, né, são aqueles que a gente não consegue enxergar olho nu, com exceção até do pão, né,
coloquei aí um pão como exemplo todo embolorado, nesse caso aí a gente consegue ver realmente que o perigo está presente, mas em outros produtos a gente muitas das vezes não consegue enxergar. Ele está presente, não provoca alterações sensoriais nos produtos e quando consumidos, eles acabam provocando uma adversidade na nossa saúde. Nós também temos aí os perigos químicos, né, que é um grande trabalho que começa a nível de campo, através das boas práticas agropecuárias, o uso correto dos defensivos agrícolas, e também temos os perigos físicos, né, que basicamente é quando o alimento ele é processado e que você realmente tem que garantir que não tem nenhuma partícula indesejável ou partícula estranha no alimento acabado. Então, o que essa ferramenta ela se propõe é controlar esses perigos. Quando a gente fala de boas práticas de fabricação, basicamente são o quê? Boas práticas de higiene. São um conjunto, né, de medidas higiênicas sanitárias aplicadas em todo o elo do processamento, começa desde o campo, né, até a própria agroindústria, e o objetivo é reduzir a possibilidade de presença, introdução e aumento de perigos que possam afetar e possam causar as chamadas doenças transmitidas por alimentos. Como que a gente pode dividir as boas práticas de fabricação ou boas práticas de higiene? A gente divide o quê? Na parte pessoal, a gente tem que garantir realmente que os colaboradores eles possam contribuir para essa segurança do alimento, possam contribuir para as atividades, operações relacionadas ao controle dos perigos. Podemos também dividir em relação à questão das instalações. As instalações elas devem ser higienizáveis, ou seja, materiais que sejam resistentes e que possam aplicar água em quantidade e com qualidade, utilizando de sanitizantes registrados na Anvisa específicos para a atividade de processamento de alimentos e bebidas, para a gente garantir que o perigo ele possa ser reduzido a condições seguras. As operações, todas as operações, desde o recebimento da matéria-prima até a expedição aos ambientes de estoque e varejo, e os registros e documentações, que são fundamentais, onde realmente a gente consegue enxergar todo o histórico do alimento, desde quando ele é recebido na agroindústria até quando ele realmente chega ao seu elo da cadeia final, que é a parte do varejo. Então, quais são os principais objetivos aí das boas práticas de fabricação, ou seja, dessa ferramenta de qualidade? Primeiro é assegurar a saúde dos consumidores. A gente trabalha todo esse tema, principalmente para assegurar a nossa saúde, ou seja, alimento ele tem que prover saúde, não doença. Segundo é reduzir a perda dos alimentos. É um item bem interessante, inclusive saiu um documento agora, no último dia 14 de agosto, da FAO, uma grande campanha sobre redução de perdas e desperdício de alimentos, que a estimativa é que essa perda e desperdício seja responsável por 8 a 10% dos gases responsáveis pelo efeito estufa. E a outra é reduzir as perdas econômicas, ou seja, aumentar a eficiência, né, dos alimentos produzidos durante o processamento para que a gente realmente tenha aí um bom aproveitamento e reduzindo, consequentemente, as perdas econômicas que podem acontecer durante essa atividade. E quais são os principais objetivos aí das boas práticas sob a ótica da Covid-19? Nesse momento agora de pandemia, o que realmente a gente tem que reforçar é garantir a saúde dos colaboradores e a continuidade e a segurança das agroindústrias. A gente sabe que muitos colaboradores treinados e capacitados, se ficarem realmente doentes, ficarem ausentes das suas atividades, vão colocar em grande risco a condução das atividades dentro dos estabelecimentos processadores. A gente sabe que em alguns locais a gente não tem mão de obra qualificada para substituir. Então, para que a gente realmente venha a ter a questão da segurança alimentar e a segurança do alimento, a gente realmente tem que prover de todos os conhecimentos, de todos os trabalhos que saem nesse momento de pandemia para a gente garantir a continuidade e a segurança das agroindústrias. Falando da Covid-19, né, a doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2,
A gente faz aqui uma contextualização, né? O que a gente sabe sobre essa doença até o presente momento e de que forma a gente tem que trabalhar com esses conhecimentos para que a gente não tenha as atividades de processamento interrompidas. É uma doença que varia, né, de quadros assintomáticos a quadros respiratórios graves, ou seja, tem muitas pessoas que são portadoras do vírus da Covid-19, não apresentam sintomas e podem disseminar a doença no dia a dia. E a principal via de transmissão é através do contato pessoa para pessoa e através do contato direto com gotículas geradas quando uma pessoa tosse ou espirra. Dados esses que foram obtidos aí por documentos da OMS, replicados pela Organização Pan-Americana de Saúde e pelo nosso Ministério da Saúde. A transmissão ela acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de quê? Toque ou aperto de mão, ou seja, esses tipos de procedimentos devem ser evitados nesse momento de pandemia, principalmente nos estabelecimentos que processam os alimentos. Gotículas de saliva, né? É por isso que hoje os órgãos reguladores estão obrigando o uso da máscara, né? Principalmente em função da pessoa falar ou da pessoa tossir ou espirrar, podendo disseminar essas gotículas e pessoas principalmente assintomáticas contaminando outros colaboradores que podem realmente desenvolver sintomas graves. A questão do espirro, né? A questão dos objetos, né? De superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, teclados de computador, ou seja, todos esses materiais eles devem ser de uso pessoal nesse momento, não devem ser compartilhados, e os materiais que realmente você não tem como evitar que sejam de uso pessoal, como maçanetas de portas, o que tem que ser feito é um reforço na higienização dessas superfícies. Muita gente pergunta, né, o vírus da Covid ele pode ser veiculado pelo alimento? A resposta é não, tá? Os alimentos não foram identificados como provável fonte ou via de transmissão do vírus da Covid-19, ou seja, os alimentos não possuem um receptor para que o vírus possa se multiplicar. Então, fiquem tranquilos, essa é uma informação que a gente está replicando desde o início da pandemia, quando saíram as notas oficiais, principalmente pelos órgãos de saúde, pela OMS, e o que a gente vem é trabalhando para que a gente venha garantir a condução dessas atividades através de todos os procedimentos que são recomendados para a proteção da saúde dos colaboradores. Então, não há evidências de que vírus que causa doenças respiratórias possam ser transmitidas por alimentos ou embalagens de alimentos. Essas informações aqui, elas saíram, né, desde o início da pandemia, são informações importantíssimas e que, basicamente, foram estratégicas para o estabelecimento das operações de higienização dos estabelecimentos processadores de alimentos, que fala sobre a persistência do vírus da Covid-19 em superfícies. Então, em fevereiro de 2020, saiu esse primeiro artigo, foi um artigo provocado pela Journal of Hospital Infection, que fala da sobrevivência do coronavírus humanos em superfícies, onde ele persiste, né, de 2 horas a 9 dias. Porém, esse coronavírus humano não é o coronavírus causador da Covid-19. Logo em março, um mês posterior, já saiu uma nova pesquisa, já realizada com o vírus da Covid-19, relatando que o vírus, em condições controladas de laboratório, ele poderia permanecer viável até 72 horas em superfície plástica e aço inoxidável, até 4 horas em superfície de cobre e até 24 horas em papelão. E mais à frente saiu um outro artigo, que foi da The Journal of Infectious Diseases, falando sobre a incidência da luz solar controlada, né, simulada, que foi capaz de reduzir 90% da carga viral durante 6,8 minutos de exposição. Então, essas informações aqui foram importantes para realmente traçar todas as estratégias sobre os reforços da higienização nos estabelecimentos processadores de alimentos. Inclusive, tivemos aí, logo no início, a comprovação da eficiência e eficácia dos compostos clorados, né? Aí podemos citar o hipoclorito de sódio, dicloro e isocianurato, dióxido de cloro,
como efetivos ao controle do vírus causador da Covid-19, além de outros sanitizantes, como quaternário de amônio, dentre outros que estão sendo testados, inclusive no presente momento, que têm mostrado resposta positiva. Quais são as medidas, então, de prevenção nas agroindústrias de alimentos e bebidas? As medidas são simples, são o quê? A própria ferramenta de qualidade, que são as boas práticas de fabricação. Ou seja, hoje a agroindústria de alimentos e bebidas é um tipo de atividade que já implementa muito bem a questão da higienização. Já se é trabalhado esses conceitos, principalmente para garantir a segurança do alimento, ou seja, o controle dos perigos biológicos, químicos e físicos. Então, já se trabalha higiene e saúde dos manipuladores, inclusive o atendimento à NR07, do atual Ministério da Economia, né, da Secretaria da Previdência Social e do Trabalho vinculada a esse ministério, a higiene das instalações, equipamentos móveis e utensílios, o controle da potabilidade da água, manejo dos resíduos, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle integrado de vetores e pragas, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens e programa de recolhimento de alimentos. Esse daqui são os 8 procedimentos operacionais padrões que são redigidos e cobrados dos estabelecimentos processadores de alimentos pela Anvisa. Foi publicado no ano de 2002. Os estabelecimentos de serviços de alimentação, que estão presentes aí dentro da RDC número 216 de 2004, basicamente ele trabalha com 4 procedimentos operacionais padrões, que são higiene e saúde dos manipuladores, higiene das instalações, equipamentos móveis e utensílios, higienização das caixas d'água, é um pouquinho mais simplificado, e trabalha também com a questão do controle integrado de vetores e pragas. Já as agroindústrias ligadas ao processamento de produtos de origem animal também trabalham com esses mesmos controles, só que dentro da temática das ferramentas que são cobradas por esse órgão regulador, que são as boas práticas de fabricação, os procedimentos padrões higiênico operacional e o APPCC. Hoje, as agroindústrias que quiserem trabalhar esses 3 documentos de forma unificada podem utilizar os chamados programas de autocontrole, que inclusive está presente no decreto publicado recentemente, que é o nosso RISPOA. E algumas orientações adicionais, né? Conforme eu falei, orientações de reforço, né? Que orientações são essas? Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lavar sempre as mãos e, caso distante de uma pia, realizar a higiene com álcool a 70%. O outro sanitizante muito recomendado, o controle efetivo do vírus da Covid-19. Manter a questão do distanciamento social, ou seja, recomendação aí do OMS de 1 metro, mas por recomendação do Ministério da Saúde de 1,5 metro a 2 metros. Verificar a possibilidade de escalonar os processamentos a fim de evitar um grande número de colaboradores no mesmo espaço. Eu acho que o José Fábio, da Cooperativa Grande Sertão, ele pode falar sobre isso. Eles implementaram isso, evitando que todos os produtores rurais chegassem ao mesmo tempo para abastecimento de frutas, né, na fábrica de processamento de polpa de fruta. Então, uma experiência realizada com foco nessa orientação que foi passada. Evitar abraços, beijos, apertos de mãos, adotar um comportamento amigável, sem contato físico, e não compartilhar itens pessoais, higienizar com frequência celular, mesas, maçanetas, canetas, teclados de computador. Se possível, evitar trabalhar com itens que possam ser compartilhados, que possam ter ali a presença do vírus causador da Covid-19, que possam realmente infectar outros colaboradores. Outra medida também que deve ser adotada nesse momento é a colocação de cartazes orientativos como medidas de prevenção da Covid-19. Então, principalmente relacionado aos sintomas da doença, os avisos sobre distanciamento, utilização de máscara, sobre a questão do veículo que é utilizado e principalmente sobre os itens pessoais, principalmente em estabelecimentos processadores que tenham refeitórios presentes dentro do seu espaço. Então, utilizar esses cartazes que podem realmente contribuir
internalizar, conscientizar todos os colaboradores, porque a gente ainda está vivendo nesse momento de pandemia. E até que tenha a vacina, a gente realmente vai ter que sempre deixar os olhos bem abertos para a gente contribuir e garantir a continuidade das atividades nesses estabelecimentos. Orientações sobre o uso do álcool 70%, que é um outro sanitizante recomendado nesse momento, e a recomendação prática também com cartazes sobre como higienizar as mãos com água e sabonete de forma correta nesse momento. Então, aqui tem alguns links, né, links esses da própria Anvisa e do Ministério da Saúde, com orientações práticas, né, para obter esses cartazes e realmente serem utilizados no dia a dia, capacitando todos os colaboradores das agroindústrias. A questão do uso da máscara e da luva, né, muita gente tem dúvidas em relação a isso. Perante a Anvisa, né, não é obrigatório utilizar máscara e luvas no processamento de alimentos. Isso daí é uma questão que foi tratada pelo Ministério da Agricultura de outra forma, né? Foi lançada aí uma portaria conjunta, número 19, que foi no dia 18 de junho de 2020, é uma portaria conjunta do Ministério da Economia, Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que obriga o uso da máscara em indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano de laticínios. Então, nesses estabelecimentos, o uso da máscara se torna obrigatório e realmente ele é um item que contribui bastante para a gente prevenir e controlar a disseminação da doença, principalmente pelos portadores assintomáticos. No caso de uso de luvas, né, ele deve ser avaliado de acordo com cada atividade. Tá? As atividades realmente de higienização das mãos, lavando as mãos com água e sabão, não dispensa, né, não é dispensada pelo uso da luva, ou seja, essas atividades de lavar a mão com frequência são procedimentos que garantem realmente a eficiência e eficácia no controle dessa doença. E no caso da máscara, a Anvisa, né, em função dela não cobrar de forma obrigatória nos seus regulamentos vigentes, ela lançou uma nota técnica, que é a nota técnica número 47 de 2020, uma recomendação sobre o uso da máscara nesse momento de pandemia, ou seja, máscaras devem ser utilizadas. E por que essa recomendação? Porque realmente foi verificado que a máscara ela é muito eficiente, principalmente no controle das gotículas de saliva disseminadas, quando qualquer pessoa fala, quando qualquer pessoa está tossindo ou espirrando. Então, o que a gente pode verificar aí nessa imagem, isso daqui foi obtido através de um estudo obtido por pesquisadores australianos, publicaram esse trabalho recentemente, e eles demonstraram aí a eficiência no uso da máscara, inclusive da máscara não profissional, né, realizada com tecido, malha de algodão, de camisas, e realmente eles verificaram que uma máscara com 2 camadas provocou uma retenção muito grande dessas gotículas de saliva. Então, se você observar aí, nós temos aí a pessoa falando, tossindo, espirrando, e à medida que a pessoa espirra, né, a intensidade das gotículas são maiores, nós temos aí na segunda coluna, né, a máscara de 1 camada, sendo já eficiente, porém não tão eficiente no controle dessas partículas, e nós temos depois a máscara de 2 camadas, já sendo bastante eficiente no controle dessas partículas, e por último, a máscara cirúrgica, né, a máscara de uso profissional, sendo bastante, né, bem mais eficiente do que a máscara de 2 camadas. Só os lembrando que o Ministério da Saúde, juntamente com a Anvisa, ele recomenda a elaboração, confecção dessas máscaras de uso não profissional com 3 camadas, ou seja, resultados que podem se aproximar bastante das máscaras profissionais. Então, qual é a recomendação, né, que a gente pode tirar com todas essas informações para passar para os estabelecimentos processadores de alimentos? Então, aqui segue uma sugestão, né, fornecer no mínimo 6 máscaras para cada colaborador. Por quê? Porque as máscaras devem ser trocadas a cada 3 horas de uso antes desse período, caso a mesma fique úmida. Tá? E como é que a gente gerencia essa troca? A gente pode gerenciar através de indicadores colorimétricos ou através de números, né?
Então, se a gente verificar que uma jornada é de 8 horas, você pode fornecer 6 máscaras por colaborador, ou seja, 3 usando, 3 lavando. E lavando de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Então, acho que estão utilizando num dia de processamento, você pode recomendar o quê? Na faixa de horário de 3 horas iniciais, você tem a máscara com a bolinha preta. Em seguida, você tem a máscara com a bolinha vermelha, posteriormente com a bolinha amarela. Ou vice-versa, indicar com indicadores numéricos, 1, 2, 3. Isso seria, no caso, na segunda-feira. Na terça-feira seria o quê? A máscara de cor verde, azul e branca. Ou os números 4, 5, 6. E aí você já faria um bom gerenciamento, principalmente em cima do colaborador, verificando se ele está fazendo o uso correto da máscara e fazendo a sua troca de forma eficiente, conforme as orientações vigentes. Lembrando que essas orientações, todos esses procedimentos, eles devem ser realizados, em todo elo do processamento do alimento, ou seja, desde a etapa de recepção até o transporte. Todas essas informações sendo registradas para que tenha um funil de informações onde você possa realmente obter, mediante uma inconformidade, o local aonde está ocorrendo essa falha e fazer as intervenções necessárias para que a gente possa ter a segurança dos colaboradores e, principalmente, a segurança do alimento que ali esteja sendo produzido. Algumas ações da Embrapa durante esse período da Covid-19, eu trago aqui algumas informações. A Embrapa ela tem 2 laboratórios em nível NB3, nível de biossegurança 3, trabalhando juntamente com o Ministério da Saúde, fazendo a detecção através da técnica de PCR em tempo real de amostras que são coletadas pelos órgãos de saúde em alguns estados. Nós temos aqui o laboratório, um em Santa Catarina, na Embrapa Suínos e Aves, e outro na Embrapa Gado de Corte, localizado no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Nós temos diversas publicações que foram colocadas à disposição dos setores produtivos, ou seja, das cadeias produtivas, publicação que foram lançadas aí pelas nossas unidades Embrapa Gado de Corte, Embrapa Caprinos, Embrapa Gado de Leite, Embrapa Hortaliças, não somente para a cadeia produtiva, mas também para os órgãos de comercialização e centrais de abastecimento. Além disso, dentro da nossa unidade, a Embrapa Agroindústria de Alimentos, a participação em diversos eventos, webinar e lives, falando sobre essa questão da segurança do alimento, trazendo informações bem recentes, orientações que saem através dos trabalhos científicos e que a gente vai monitorando, obtendo e trazendo para a gente associar e adequar as ferramentas que são utilizadas nos estabelecimentos processadores de alimentos e bebidas, com foco na segurança do colaborador e na segurança do alimento. Então, tivemos a primeira aí com um projeto bem diverso, um projeto coordenado pela Embrapa Cernagem, juntamente com o GEF, que é um fundo de financiamento global, e o Programa das Nações Unidas. Foi realizado aí com a participação do Ministério da Agricultura, e a gente teve uma permeabilidade muito grande com as agroindústrias, principalmente de comunidades tradicionais e da agricultura familiar, trabalhando em diferentes biomas. Nós tivemos aí um outro webinar com o Conselho Regional de Química, tivemos presentes também na Agro Brasília, tivemos agora, na semana passada, num seminário da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e tivemos também, através do colega Antônio Gomes, participando do webinar junto com a gerência de saneantes da Anvisa e uma colaboradora da Associação dos Supermercados Varejistas do Estado do Rio de Janeiro. Então, buscando sempre alimentar hoje o setor que nos está garantindo nossa segurança alimentar. Mais uma vez, meus parabéns a todos os produtores e produtoras de alimentos do nosso país, a todos os processadores e processadoras de alimentos dentro do nosso país. Estão atuando de uma forma muito responsável e a gente realmente tem que os parabenizar nesse momento, garantindo a segurança alimentar do nosso país e de diversas nações fora dele. E gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado. Nós temos aqui 2 canais de comunicação. Um desses é através desse primeiro site, onde vocês podem obter de forma gratuita publicações da Embrapa Agroindústria de Alimentos.
O segundo aqui é onde você tem o nosso serviço de atendimento ao consumidor, nosso SAC. Então, podem escrever para esse SAC, caso não tenham dúvidas. Em 5 dias úteis, essa resposta estará retornando para vocês. E, se possível, até mesmo um contato telefônico para que seja mais rápido hoje, através da ferramenta do WhatsApp. A gente vem conseguindo fazer bons atendimentos, levando informação para aqueles que precisam nesse momento. E, basicamente, é isso. Gostaria de agradecer também o convite para repassar um pouquinho de conhecimentos a todos aqui que precisam nesse momento, e principalmente para esse público do estado de Alagoas, um estado que tem uma responsabilidade muito grande também na questão da produção e processamento de alimentos e bebidas. Muito obrigado. Fica então os nossos agradecimentos aí, excelente apresentação do André Dutra e bastante esclarecedora, né? Lembramos a todos que as perguntas podem ser feitas pelo chat e ao final das duas apresentações, né, haverá um espaço aí para responder as dúvidas. Agora, então, eu tenho a satisfação, a honra de passar a palavra ao José Fábio, que fará a apresentação também de 15 a 20 minutos, sobre a cooperativa Grande Sertão, né? O José Fábio, então, vai nos falar da experiência prática no processamento de alimentos durante a pandemia. Fábio, com você agora. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Marcos. Boa noite, André. Primeiro, gostaria de agradecer a todos vocês, né, pelo convite, né? É uma satisfação muito grande, né, estar aqui participando, né, desse momento. É um momento de aprendizado, de troca de experiências, né? Agradeço ao André pela excelente aula que ele está dando para a gente, enquanto produtor de alimento, enquanto profissional da área de alimentos, né? Sempre quando a gente tem a oportunidade de conversar, sempre é um grande aprendizado, né? Então, agradeço muito vocês e aproveito a oportunidade, né, para trazer aqui a experiência da Cooperativa Grande Sertão, que é uma cooperativa, né, que está localizada aqui no norte de Minas Gerais, né, na cidade de Montes Claros, e dizer que é um desafio nesse momento de pandemia a gente conseguir produzir alimentos, né? Não está fácil, né? Mas, assim, estamos enfrentando esse desafio, conseguindo, então, produzir os alimentos, né? Eu gostaria de pedir, por gentileza, para subir a apresentação, a gente... Isso, obrigado. Então, essa é a nossa cooperativa, a nossa logomarca, né? É a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Agroextrativistas Grande Sertão. Esse nome grande, né, ele envolve, né, todas as pessoas que, de certa forma, fazem parte da cooperativa. Agricultores familiares e agroextrativistas, né? Os extrativistas, o extrativista do buriti, do pequi, do coquinho azedo, dos frutos nativos do cerrado, dos frutos nativos da caatinga. Então, todo esse público compõe a cooperativa. É uma cooperativa de agricultores familiares, uma cooperativa que tem como foco fortalecer a agricultura familiar local. Né? Então, o nosso tema, a gente vai discutir um pouco essa experiência prática, né? Como que a gente está fazendo? Qual que é a experiência? O que a Grande Sertão está fazendo nesse momento, né, de pandemia? O que ela está fazendo? Qual é a estratégia que a gente está fazendo para produzir os nossos alimentos? Vou trazer um pouquinho, né, um pouco da história da cooperativa, né, onde ela está, desde quando ela existe, né? Então, ela foi constituída no ano de 2003, aí, então, com a consultoria do Centro de Agricultura Alternativa, que consolidou, então, esse modelo de cooperativa, que é a Cooperativa Grande Sertão. Ela foi constituída com o objetivo de congregar agricultores agroextrativistas para atuar nas cadeias produtivas, né, promovendo o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Essa foto representa um pouco do trabalho, um pouco o dia que a cooperativa foi constituída, lá no ano de 2003, então a gente está falando de 17 anos atrás. A cooperativa ela tem a sua organização produtiva hoje, né, em 30 municípios aqui do norte de Minas. E desses 30 municípios, nós temos representações de 263 cooperados, que fazem parte da cooperativa. Nós estamos espalhados nesses municípios e temos, então, várias cadeias produtivas que nós trabalhamos. Temos cadeias produtivas nativas, no caso, o buriti é nativo do bioma cerrado.
Nós temos também o pequi, que é outra cadeia produtiva, também nativo do bioma cerrado. Temos as polpas de frutas, que utilizamos para fazer as polpas congeladas para a produção de sucos. Também tem produtos tanto que é cultivado, quanto é nativo também do bioma cerrado e do bioma caatinga. Então, eu trouxe algumas fotos aqui, alguns frutos nativos que nós trabalhamos. Nós temos o pequi, nós temos também o araticum, que nós trabalhamos. Nós temos o coquinho azedo, o cocubutiá, nós temos o maracujá nativo, tem um fruto específico aqui do Cerrado, que é a cagaita, um fruto que tem uma característica interessante. O consumo excessivo desse suco, ele traz uma capacidade de desprender o intestino, então ele tem essa característica nutracêutica, né? Quem consome esse suco não tem problema com o intestino preso. Também outros frutos que são cultivados, nós temos a cagaita, trabalhamos com o cajá, com a manga, com a seriguela, trabalhamos também com maracujá cultivado, com a goiaba, tamarindo, né? Entre outros frutos, né? Que são cultivados nos quintais agroecológicos, né? Nos quintais dos nossos cooperados e agricultores parceiros. Um pouco aqui trazendo já a nossa realidade, né? Relacionado à produção e o beneficiamento desses alimentos. Está sendo um desafio, né, nesse momento de pandemia. Principalmente, nós tivemos que fazer uma adaptação, uma adequação dos nossos manuais de boas práticas, readequar um pouco as nossas estratégias de número de pessoas atuando no processamento. Nós reduzimos o número de pessoas, os cuidados aumentaram muito mais, desde estar apresentando uma tosse, um leve resfriado, algo assim a pessoa fica em casa, não vem trabalhar. O uso da máscara é algo extremamente importante, então sempre nós tivemos essa prática, né, por trabalhar com as polpas de fruta, e sempre sempre trabalhamos com o uso da máscara em nossa indústria, seguindo essa recomendação de até 3 horas a gente fazer esse descarte, colocar uma máscara nova. O cuidado agora ele aumenta muito mais, né? Desde a redução do número de pessoas, o álcool gel, então, ele passa a ser algo fundamental, muito utilizado, não apenas mais dentro da indústria, né, mas as pessoas também começam a pegar o álcool gel, carregar para casa, utilizar em casa. Então, todos os colaboradores estão sempre passando por processos de capacitações, orientações técnicas, né, quanto aos cuidados em relação à contaminação pelo Covid. Então, é sempre esse cuidado. Então, aumenta muito o cuidado, aumenta muito as observações técnicas, o número de capacitações e orientações para essas pessoas. O volume de alimentos produzidos também acaba reduzindo um pouco, porque nós temos que diminuir um pouco esse volume e o número de pessoas. E, de modo geral, uma outra dificuldade, outro desafio, é que, ultimamente, assim, nesse início da pandemia, houve um cenário onde começa a faltar no mercado, né, alguns insumos necessários para a produção, como álcool gel, que é necessário para a higienização das mãos, e também as próprias máscaras também começam a faltar, né? Então, a gente tem que criar uma estratégia, né, de comprar de outros fornecedores, de fazer outras parcerias para, de fato, dar conta de continuar a nossa produção. Aqui é a nossa fábrica, né, onde nós produzimos as polpas, os produtos congelados, polpas de frutas e sucos, né? Aí um pouco dos produtos que nós fazemos lá nessa fábrica. Então, tem as polpas de frutas de 100 gramas, a polpinha pronta para preparo dos sucos, né, refrescos, né, bebida adoçada. Que também tem um pequi congelado que nós trabalhamos, é um produto nativo do bioma cerrado, então é específico aqui, a Grande Sertão trabalha muito com esse fruto, né, para produção, então o pequi já é um produto finalizado para cozinhar junto com arroz, enfim, com pratos típicos da culinária, ele é muito utilizado. Só um destaque, né, em relação ao pequi é que ele tem um endocarpo espinhoso, então é importante aprender consumir o pequi em função desse endocarpo espinhoso. Pode machucar se a pessoa não tem o conhecimento, mas é um produto muito apreciado, consumindo, sabendo como se consome, é um produto muito bom, muito útil, rico em nutrientes. Outra produção, também outra cadeia produtiva que a Grande Sertão está envolvida, é a cadeia produtiva do buriti. O buriti é um fruto também nativo do bioma cerrado, e
E o Buriti tem um destaque interessante, que ele tem uma safra, pelo menos aqui na nossa região, né, no norte de Minas, o Buriti tem uma safra muito forte a cada 4 anos. Né, o restante desse período ele tem uma safra mais fraca, uma safra pequena. Né? Então, a cada 4 anos nós temos uma safra forte, onde nós dedicamos esforços para fazer o máximo de produção do óleo possível. Do Buriti, então, nós temos o fruto, é um fruto avermelhado, né? E desse fruto nós temos, então, a polpa desse Buriti. Essa polpa, ela é seca ao sol, seca naturalmente, e a partir do processo de secagem, nós conseguimos reduzir o volume de água, agregar valor à produção e garantir um produto com uma qualidade melhor aqui para a nossa indústria. De igual maneira também com a produção do Buriti, esse de repente seja um desafio um pouco maior, porque nós conseguimos validar um processo de transferência de tecnologia. Então são os agricultores familiares, os extrativistas de Buriti, que conseguem fazer o primeiro pré-processamento desse fruto. Eles fazem a retirada, a coleta do fruto, né? Depois da coleta do fruto, eles fazem um processo de higienização, lavagem, sanitização em água clorada, e então esse fruto fica submerso em água potável para soltar essa casquinha de fora, o pericarpo desse fruto. Logo em seguida, ele utiliza um processo de retirada da polpa, né? Então se faz esse processo raspando com o uso de uma colher inox ou uma faca, e por isso dá esse nome, né? A polpa desidratada do Buriti ganha o nome de raspa, né? Então, essa polpa desidratada, ela é organizada, toda a produção no campo, e depois destinada para a Cooperativa Grande Sertão, que é em Montes Claros. Né? Hoje está sendo um desafio nesse momento de pandemia, porque o processo de assessoria técnica, ir até o campo para conversar, capacitar, treinar esse extrativista. Né? Então, nós temos todo um cuidado em relação a isso. Né? No início da pandemia, nós começamos a deixar de ir a campo. Ficamos parados praticamente um mês sem conseguir ir a campo, sem conseguir conversar com essas pessoas. E logo então a gente conseguiu criar outras técnicas, né, de conseguir atender a demanda desses agricultores. Né? Utilizamos grupo de WhatsApp, telefone, gravamos pequenos vídeos de orientação sobre as boas práticas e mandamos para essas famílias, para esses extrativistas, para que de fato eles consigam dar sequência na produção do Buriti. Né? Então, são estratégias que são necessárias, né, diante desse período de pandemia, para a gente garantir também que essas pessoas não passem necessidade financeira. Né? Então, são esse destaque também relacionado à economia local, que é necessário também ser observado. Além, então, aqui é um pouco do processo do Buriti, colocando fruta em molho, aqui é uma foto de uma capacitação em boas práticas, né? Então, aí nesse momento, todo mundo utilizando as máscaras, utilizando, né, portando roupas de cor clara, com protetor com os aventais, touca, né? Tudo para proteger, de fato, né, e garantir ainda mais a qualidade desse produto inicial. Né? E, consequentemente, quando chega na nossa indústria vem a polpa seca do Buriti, e aqui na nossa indústria é onde a gente faz o processo de extração, né? Ou seja, de prensagem dessa matéria-prima e extração do óleo. É um óleo hoje que ele tem uma finalidade cosmética e química, né? É um óleo rico em carotenoides, é um óleo, ele contribui muito, é um antioxidante natural, então é muito utilizado pelas indústrias de cosméticos para produzir cosméticos de proteção da pele. Né? É um óleo que nós falamos que é um óleo que deixa as pessoas mais jovens. Né? Quem usa esse óleo na pele, né, evita a oxidação e, consequentemente, a ação do oxigênio diminui. E, de igual maneira, aqui na nossa fábrica, nós também temos esse cuidado, né, em relação ao Covid. Então, temos essa questão também, a máscara é indispensável, o uso dessa máscara, o rodízio também de uso, para não ficar muito tempo, né? A cada 3 horas está sendo feita essa substituição dessa máscara, né? O uso das luvas também, um avental, ou então sempre uma indumentária de cor branca, né? Para de fato permitir essa higienização. Também nós temos um fruto específico aqui nativo do Cerrado,
né, o coquinho azedo, né? Esse coquinho azedo ele é muito utilizado, é um fruto muito rico, saboroso, e com ele nós desenvolvemos alguns produtos, né? Produtos como a polpa de 1 quilo, a polpa de 100 gramas, os sucos prontos, né? E estamos também agora, nós acabamos de desenvolver um produto utilizando o coquinho azedo, que é a cerveja artesanal puro malte, utilizando o coquinho azedo como ingrediente. É uma cerveja que vem sendo muito apreciada, né? E de igual maneira, a gente sempre com esses cuidados, né, relacionados a essa coisa do Covid, agora impactando um pouco nessa questão da própria comercialização dos produtos. E já falando em comercialização, eu trago um pouco das nossas estratégias, né? As nossas estratégias comerciais. Eu acho que antes da pandemia era uma estratégia, agora, no momento, nós estamos com uma estratégia um pouco diferente, né? Nós tínhamos sempre participando, viemos sempre participando de feiras comerciais, eventos, feiras promocionais, promovendo degustações de produto, também alguns eventos para comercialização. E nesse momento a gente está, de fato, reduzindo, né, o número de atividades coletivas, não estamos conseguindo mais participar das feiras, dos eventos, né, promocionais, e estamos focando um pouco nas atividades mais individuais, né, a venda via internet, a venda via telefone, pelo teleentrega, criando outras ferramentas de comercialização em função de que nós, de fato, nós estamos com dificuldade, por exemplo, em participar de eventos, de feiras, né? Colocando produtos também em alguns supermercados, fazendo outras parcerias com outras unidades produtivas de alimentos, né? Desenvolvendo também novos produtos, para, de fato, a gente conseguir sair desse momento difícil que a gente está, né? Um destaque interessante é que nós tínhamos, no início do ano, uma perspectiva muito boa na comercialização dos nossos produtos, né, principalmente polpas de fruta, para alimentação escolar, que é o principal mercado da cooperativa, né? Então, foi um desafio muito grande quando chega a pandemia, e que as escolas, que eram o principal cliente, né, digamos assim, da cooperativa, elas estão fechadas. Então, nós nos deparamos com um momento difícil, que é o que fazer com esse estoque de polpas de fruta, que teoricamente já está comercializada, né, foi produzida para entregar para as escolas, né? Então, nós buscamos outras parcerias, conversamos, então, com os gestores públicos, né? Estamos conseguindo colocar as polpas de frutas, não muitas, mas alguns quilos, né? Nas cestas de alimentos, né? Estamos nesse processo de distribuição de cestas de alimentos. Também tivemos algumas parcerias que contribuíram muito nesse contexto da distribuição das cestas de alimentos, e dessa forma a gente conseguiu, então, estamos conseguindo, na verdade, né, passar por esse momento difícil. É um outro ponto nessa lógica aí das estratégias comerciais, é isso, a gente está se fortalecendo, voltando a se fortalecer, em função dessa coisa de acessar outros canais de comercialização. E estamos, então, também buscando parceiros, parceria com outras empresas, para desenvolver alguns outros produtos, né? Que são produtos que nós não temos tecnologia adequada para produzir, então estamos buscando parceria, inclusive com apoio da Embrapa, né? No sentido da gente desenvolver outros produtos que não são perecíveis, produtos que têm uma vida de prateleira, né, mais prolongada. Também temos alguns parceiros, trago aqui alguns parceiros que sempre apoiam a Grande Sertão nesses arranjos, principalmente nesse momento de pandemia, está nos apoiando muito, né? Então a gente tem o CAA, que é o nosso parceiro, a gente tem a Unicapes, né, a REX, né, a Fundação Banco do Brasil, também o IEB, o CPF Cerrado, a WWF, a Central Cerrado, né, a Embrapa, né, grande parceira nossa, né, o próprio Sebrae também, parceiro nosso aqui, Sebrae Unidade de Montes Claros. Então, a gente tem muitos parceiros que estão junto com a Cooperativa Grande Sertão para nos fortalecer, para garantir, de fato, que nesse momento de pandemia nós conseguimos sair ainda mais fortalecidos. Alguns produtos que nós estamos em processo de desenvolvimento, né? Então, a cerveja é um produto recente, recente que eu digo 4 anos, né, que nós lançamos. Nós estamos agora em processo de desenvolvimento, né, desse produto. É a bebida de fruta adoçada, é um produto que a gente consegue fazer uso das nossas polpas e produzir essa bebida. Nós estamos lançamos ela no mercado agora no início desse mês, né? E já estamos agora
buscando novos parceiros comerciais para poder potencializar mais ainda esse mercado. Então, nós estamos com alguns sabores, são 4 sabores que estamos trabalhando hoje. Temos a goiaba, a manga, o maracujá, esses são cultivados em quintais agroecológicos, né? E temos um umbu, que é nativo do bioma caatinga, né? Então, nós conseguimos lançar também um produto que é nativo do bioma caatinga para o mercado. Bem, gente, é isso. Só ressaltando que é um momento de pandemia, é um momento de muito desafio aqui para as cooperativas, os produtores de alimentos, né? Mas, por outro lado, também é um grande aprendizado. Como o André disse, né, para quem produz alimento, para todos que produzem alimentos, está de parabéns para quem, de fato, está encarando isso, né? E aproveito a oportunidade para agradecer os parceiros, né, a todos vocês, e agradecer principalmente os clientes, né, os clientes nossos parceiros comerciais, que, mesmo em momentos difíceis, ele está acreditando, né, no trabalho da Cooperativa Grande Sertão, contribui com a gente na compra dos nossos alimentos, né? Então, tem muito que agradecer a todos vocês, agradecer também aqui pela oportunidade de participar desse espaço e estar trazendo um pouquinho da experiência da Cooperativa Grande Sertão. Meu muito obrigado a todos vocês. Nós é que agradecemos aí a sua contribuição, José Fábio, pela excelente apresentação, né? Parabéns aí aos dois, ao José Fábio, ao André Dutra, pelas excelentes apresentações aí. Nós passamos, então, às perguntas. Temos já algumas perguntas aqui. E essa aqui, primeira, para o André Dutra, né? O André, nós vimos aí que as agroindústrias, né, as empresas que trabalham com alimentos, de modo geral, já possuem seus protocolos, aí, as boas práticas de fabricação, né, que garantem, que tem por finalidade garantir a segurança dos alimentos. Mas nós vimos que durante esse período de Covid, pela sua apresentação, nós vimos aí que tem alguma coisa foi modificada, né? Necessário alguns cuidados adicionais, né? Por exemplo, o uso de luvas, que não era obrigado, agora parece que é obrigado, se não me engano, a máscara, que também não era obrigado, né? E nesse momento de pandemia, isso passou a ser obrigatório, né? E aí a pergunta, como é que vocês têm observado isso aí nas agroindústrias? Elas têm procurado esse tipo de orientação durante esse momento de pandemia? Como é que a Embrapa tem feito para transmitir esses novos detalhes, né? Porque tem coisa aí bastante... simples, mas que pode fazer uma grande diferença, né? Aqueles detalhes lá de como gerenciar a troca da máscara, né? A gente sabe que esses equipamentos de proteção individual, muitas vezes, é difícil para o colaborador, né? Ter a disciplina de usar isso, né? Como é que tem sido, como é que vocês têm visto essa experiência aí? Oi, Marcos, ótima pergunta. Realmente, a palavra do momento é parceria, né? O que a gente precisa é que todas as instituições, juntamente com todo o setor produtivo, fazer uma grande parceria, uma grande unificação, prover todos os esforços, né, cada um com a sua responsabilidade, interagindo de forma bem assertiva para que a gente possa internalizar um pouco dessas recomendações que vão surgindo e que devem ser alinhadas, né, implementadas pelas agroindústrias de alimentos e bebidas. Conforme você falou, a questão da máscara, né, ela no início, se a gente verificar até pelas orientações dos órgãos de saúde, era só para utilizar a máscara aquelas pessoas que tinham sintoma de gripe, resfriado. E logo depois, o nosso próprio Ministério da Saúde já até se adiantou, uma questão de raciocínio lógico, né? E já fez toda a recomendação sobre a questão do uso da máscara,
porém ela não estava ainda, né, presente como uma obrigatoriedade dentro dos órgãos reguladores. A Anvisa, ela emitiu uma nota técnica, muitas vigilâncias, né, governos estaduais emitiram seus decretos, e isso daí foi repassado aos órgãos industrializadores, processadores de alimentos e bebidas, e o Ministério da Agricultura, através da Portaria 19, que foi publicada em junho, depois até mesmo da própria orientação da Organização Mundial de Saúde, né, sobre a obrigatoriedade do uso da máscara, a recomendação. Eles publicaram no dia 5 de junho um grande documento, e foi com base no estudo de meta-análise, que é uma técnica de estatística que faz a correlação de estudos científicos, tentando extrair resultados que possam realmente serem mais úteis e aplicáveis, né? No caso aí a recomendação do uso da máscara. Isso daí trouxe uma garantia, né, muito grande, até mesmo uma segurança para o colaborador que está realmente envolvido no dia a dia naquela operação que ele realiza dentro desses estabelecimentos. Inclusive, o próprio documento do Ministério da Agricultura para as indústrias de abate, derivados de produtos carnes e laticínios, ele trata muito bem essa questão do número de colaboradores dentro do espaço, do distanciamento social, porque tem algumas atividades dentro dessas agroindústrias que você não consegue adotar o distanciamento social recomendado. Então, o que eles realmente fizeram foi o quê? Em atividades onde você não tem o distanciamento social, você utiliza o quê? A máscara de proteção facial, ou no caso da ausência da máscara de proteção facial, você utiliza o quê? Os óculos de proteção. Então, são medidas adicionais que realmente são recomendadas e que você precisa reforçar nesses estabelecimentos para você realmente prevenir e controlar a disseminação da doença. Além disso, a prática simples e eficaz de você fazer a higienização das mãos, isso daí é uma coisa que já era trabalhada, o que a gente recomendou desde o início é havendo a possibilidade de reforçar os custos de PIA para a realização desse procedimento em diferentes setores. E o que a gente tem feito desde o início é trabalhar com essas informações, não somente a Embrapa Agroindústria de Alimentos, mas as outras unidades de produtos espalhadas aí pelo nosso país, na elaboração de documentos para dar uma certa segurança aos colaboradores envolvidos nessas atividades e também para dar segurança aos consumidores, né? Até hoje tem muitos consumidores com muitas dúvidas, né? A gente até percebeu aí em alguns programas de televisão que foram gravados o pessoal chegando ao radicalismo de colocar álcool 70 em tudo, né? Em todos, até mesmo próximo da comida. E aí tem a questão da segurança do alimento, né? Já envolve aí uma questão de ordem química, né? Um perigo químico que você pode adicionar ao alimento. Então, o que a gente tem feito é uma interação muito forte com todos os parceiros. A Embrapa trabalha muito bem com as empresas de assistência técnica e extensão rural. A gente tem uma interação muito boa com todos os parceiros do SEBRAE, todos os parceiros das associações produtivas. Inclusive, antes aqui do nosso webinar, eu estava reunido com alguns representantes de associações produtivas. Então, o que a gente faz é interagir o máximo, contar com uma grande parceria para que realmente a gente passe por esse momento sem afetar as atividades que são realizadas e que são de grande responsabilidade, né, que é a questão da segurança alimentar, né, produzir alimentos em quantidade, com qualidade e segurança a todos os consumidores, inclusive nós. Tem uma outra questão aqui, que na sua apresentação você disse que o Covid não é transmitido por alimentos e nem pelas embalagens dos alimentos, né? Aí pediram aqui para você comentar um pouco isso, porque, assim, uma vez que o Covid pode ser transmitido, né, no contato, no teclado, mouse de um computador, em objetos em geral,
se também não poderia ser transmitido através de uma embalagem de um alimento qualquer, que agroindustrializado ou não, que ele é manipulado, né, de qualquer forma, né? E na questão do alimento mesmo, o que garante isso? É a característica do alimento ou é pelos cuidados de boas práticas que se toma nas agroindústrias? Então, assim, enfim, o que de fato garante, né, essa não transmissibilidade do vírus pelos alimentos? Boa pergunta. Vamos começar pelo alimento, né? O vírus ele não consegue se multiplicar no alimento. O alimento ele não tem um receptor para ele se multiplicar. O vírus ele precisa de um hospedeiro, um organismo vivo, seja animal ou humano, para ele realmente se desenvolver. Os alimentos em si não têm esses receptores. São células mortas, a não ser os vegetais, que são células vivas, mas não é o caso. Ou seja, não tem receptor, ele não consegue se multiplicar. Na questão das embalagens, isso daí é uma afirmação, é porque não há evidências. A gente trabalha com evidências científicas, né? A pesquisa científica ela não trabalha com achismo. Ela trabalha, assim, com uma estatística pesada, uma amostragem bem pesada e com resultados que realmente comprovam a eficiência e eficácia. E o que a gente tem até o momento é que não há evidência que embalagem de alimentos tenha causado ou disseminado a doença pelo mundo. Por mais que a gente tenha cuidado sobre superfícies e tudo, não há esses relatos ainda. É claro, a gente sabe que superfície, o problema todo é que dentro de uma agroindústria, um colaborador ele toca naquela superfície constantemente. Hoje, praticamente todos os elos da cadeia produtiva, inclusive os supermercados, coloco aqui a experiência até do próprio estado que eu resido, que é o Rio de Janeiro, é proibido você adentrar no supermercado varejista sem utilizar a máscara e sem fazer antes a asepsia da mão com álcool 70%, ou seja, ele em gel ou em solução líquida. Então, hoje, a palavra é a parceria de todos os elos da cadeia produtiva, adotando todas as medidas para que a gente não tenha aí uma certa disseminação descontrolada em função de algumas falhas que são acometidas durante todo o processo, né, desde o campo até a mesa. Mas hoje, em relação a alimentos e embalagens, não há evidências realmente que os alimentos e as superfícies de embalagem possam proporcionar o contágio e disseminação da doença. Bastante tranquilizador, né, isso aí que você nos disse. Muito obrigado. Agora, uma pergunta aqui para o José Fábio, né? Ele disse... a cooperativa, né? São 30 municípios, 263 cooperados, né? As distâncias ali no norte de Minas não são pequenas, né? Conheço um pouco ali da região. E aí, como que tem sido essa experiência de levar o conhecimento a esses 30 municípios, 263 cooperados, né? Nesse momento aí de isolamento social? Você disse lá que na sua apresentação que utilizou algumas estratégias como vídeo, tem WhatsApp, algumas questões assim desse tipo, né? E como é que foi a receptividade assim pelos produtores? São agricultores familiares, né? Como que foi a receptividade? Esses métodos assim se mostraram eficientes para levar capacitação a esses produtores? Qual que é a sua experiência sobre isso? Como é que você... o que você pode nos dizer disso daí? Marcos, então, eu acho que, primeiro, assim, foi um grande aprendizado, né, essa experiência, né? Essa pandemia pegou a gente completamente, assim, né? E tivemos que inovar diante do cenário. Né? A primeira estratégia que nós temos é que cada município desse, nós temos os nossos cooperados, né? E tem as lideranças, né? Nós chamamos aqui na cooperativa de mobilizadores locais. Então, esses mobilizadores locais são uma pessoa de referência que já, de certa forma, essa pessoa ele representa a cooperativa Grande Sertão lá na sua comunidade, lá no seu município. Então, essa pessoa, ele tem um papel fundamental nesse processo de difusão do conhecimento, né, entre os demais cooperados daquela comunidade, né?
Então, normalmente, nas comunidades, as pessoas têm interação entre si, porque nas comunidades, de certa forma, eles estão bloqueados, né? Estão bloqueados, são blindados ali, né? Não recebem visita, enfim, tem toda essa questão. Então, de certa forma, nas comunidades tem essa questão, esse cuidado maior do que na própria cidade, né? Então, nós não estamos praticando o exercício de ir até os nossos cooperados, mas então nós fazemos isso, né? Orientamos esse mobilizador local, mandamos vídeo, ligação telefônica, convidamos as pessoas para poder participar de chamada de WhatsApp, usamos os meios de ligações telefônicas, os meios de internet, né, Google Meet, enfim, vários mecanismos, né, que a gente tem na internet para poder comunicar com essas pessoas. Hoje, na grande maioria, essas pessoas já possuem smartphone, telefone, já conseguem entrar numa chamada de internet e fazer uma conversa com a gente, né? Então, a gente está conseguindo levar o conhecimento, levar a orientação técnica dessa maneira, pelo meio das redes sociais, pelo meio dos vídeos, pelo meio do contato telefônico e, principalmente, acionando esse mobilizador local, que é uma liderança naquela comunidade. Então, um pouco disso é a forma que a gente vem conseguindo comunicar com os nossos cooperados. Tem uma outra pergunta aqui para o José Fábio. Você acha que os protocolos de segurança alimentar podem, de alguma forma, prejudicar financeiramente ou trazer dificuldades ou obstáculos para pequenos produtores ou para a agricultura familiar? É uma boa pergunta, né? Eu penso que são protocolos, né, de segurança e são protocolos essenciais, né, para a produção dos alimentos, né? Então, pensando em produção de alimentos e redução desse processo de contaminação, é essenciais a gente fazer uso, né, desses protocolos, né? Principalmente nesse contexto de visitas técnicas, né, ao agricultor. Então, há, de fato, um desafio, né, da gente conseguir consolidar as visitas técnicas de orientação. Então, digamos que o produtor ele fique prejudicado nesse ponto, né, de não receber a visita técnica ali do agrônomo, do técnico, que vai orientar ele quanto à questão da produção. Mas, por outro lado, nós tentamos, então, fazer isso de maneira virtual, porque ele vem conseguindo alcançar o mesmo objetivo. Ok. Tem uma outra pergunta aqui do Rodrigo Gredilha, né? Para o André ou para o José Fábio, né? Se já estão por dentro das alterações promovidas pelo RISPOA, pelo decreto 10.468, de 18 de agosto de 2020, que é bastante recente, né? Então, ele pergunta, não sabe se já deu tempo para vocês se atualizarem, e se sim, se eles têm um breve comentário sobre esse decreto. Esse decreto ele foi lançado agora nos últimos dias, inclusive está acontecendo ao longo dessa semana várias lives, né? Inclusive cada live específica para cada cadeia produtiva. Amanhã, por exemplo, vai ocorrer a live falando sobre as alterações aos produtores de ovos. Então, aqueles produtores de ovos, né, sejam pequenos, médios e grandes, dentro daquela sistemática do próprio decreto, granja avícola, que podem processar determinados tipos de produto, não percam, essa atualização vai ocorrer amanhã. Se eu não me engano, às 16 horas, organizada pelo próprio Ministério da Agricultura, e vai trazer aí as novidades. Eu entendo de forma positiva essas alterações. Eu acho que hoje os órgãos reguladores têm feito um excelente trabalho. Por que eu falo isso? Porque todos eles trabalham com planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, dentro dos órgãos, tanto a Anvisa como o Ministério da Agricultura, ele é denominado de agenda regulatória. Inclusive, na semana passada, o Ministério da Agricultura publicou a sua agenda regulatória vigência 2020-2021, sinalizando ali todas as cadeias produtivas, todos os regulamentos que serão revisados
mediante solicitações da sociedade, seja ela do setor produtivo ou da sociedade como um todo. Recentemente, nós tivemos uma atualização muito interessante, que foi a revisão da norma de padrão de identidade da água de coco, que trouxe aí grandes atualizações, principalmente para atender uma demanda do setor produtivo a nível de campo, das indústrias e principalmente dos consumidores, na clareza sobre os tipos de água de coco que são industrializados e que são disponíveis aí para que ele possa ter acesso junto ao mercado. Então, eu vejo como positivo. Eu acho que realmente essas agendas regulatórias, inclusive a da Anvisa, ela tem vigência, a que está vigente é de 2017 a 2020. A partir agora de novembro, se eu não me engano, a Anvisa vai começar a discutir a próxima agenda regulatória dos próximos 3 anos. Então, isso daí traz uma atualização. A gente não pode ter normas que fiquem muito tempo ociosas, porque hoje o que a gente tem que facilitar são as atividades de inovação. Você precisa inovar. Para você se tornar competitivo hoje no mercado, não falo só no mercado interno, mas no mercado externo, você precisa inovar. E para você inovar, você realmente tem que ter normas e regulamentos que te facilitem essas inovações. Então, eu vejo de forma positiva todas essas alterações e que venham realmente ao encontro do desenvolvimento e da inovação, principalmente dos ativos tecnológicos dentro do nosso país. Temos aqui uma pergunta da Renata Fonseca. Os produtores estão se adaptando às questões de capacitação à distância e vendas online? Essa aqui acho que para o José Fábio, né? Ou se você também tiver alguma experiência com isso, André. Legal, é uma boa pergunta também, assim, eu acho que primeiro teve um pequeno desafio, claro, sempre, né, porque a gente está mudando uma forma, né, uma cultura, mas assim, a gente percebeu que ao longo do tempo aí de pandemia, as pessoas tiveram que se adaptar, tiveram que aprender, né, e muitas vezes os produtores que não dominam a tecnologia por algum motivo, né, os filhos, os netos, sobrinhos, enfim, né, algum jovem que está em casa acaba cumprindo esse papel também, fazendo esse papel de contribuir nesse processo da comunicação, né, comunicação tanto com a cooperativa, com a gestão da cooperativa que está na cidade, como também com outros mercados também que eles praticam a comercialização. Então, está sendo essencial esse contexto, eles estão conseguindo se adaptar, os produtores estão se adaptando, e estão aprendendo muito com esse contexto, e pelo contrário, a gente está conseguindo fazer uma comercialização, inclusive, com custos mais baixos, né, pela internet. Então, vem favorecendo muito esse processo, é um aprendizado, né, é um aprendizado, os agricultores, de fato, eles vêm se adaptando, aprendendo, né, e a cooperativa cumpre esse papel, né, de facilitar todo esse contexto. E uma outra pergunta aqui também é o seguinte, se as cidades apresentam boa conectividade para acesso a essas ferramentas digitais, como é que tem sido isso aí? Olha, alguns municípios, eles têm sim uma conectividade muito boa, mas a grande maioria, a conectividade não é muito boa. Então as pessoas, elas acabam se deslocando até um ponto, né, próximo à casa, local mais alto, né, sobe num pé de pequi para ficar mais alto, né, para conseguir o contato, mas assim, de alguma forma, eles estão, né, consegue esse contato, né, enfim, e consegue praticar sua comercialização, entrega dos produtos aqui para a cooperativa, né. Então, assim, por outro lado, tem também a figura, né, do mobilizador, que está na comunidade, para esse mobilizador, às vezes, quando a pessoa não tem um telefone, que consegue fazer um contato, esse mobilizador ele sempre é acionado. Porque ainda assim, gente, tem aqui na nossa região, no norte de Minas, municípios, né, que não tem sinal, não tem cobertura, principalmente na zona rural, não tem cobertura de telefone, né, não tem sinal nenhum de telefone. Então, o mobilizador local é a pessoa que às vezes vai na cidade, recebe o recado, volta e traz a informação para os demais cooperados daquela comunidade, e daí então o planejamento é feito, né. É um desafio, mas vem dando certo. Tá? Enfim, dentro da dificuldade que a gente está, é a melhor forma que a gente utilizou, né, para conseguir
desempenhar as nossas atividades. O que a gente acaba percebendo aí é a importância do cooperativismo, né? Além de tudo que a gente já vê aí nas questões sociais, na questão de organização produtiva, numa situação dessa que a gente vive, é um benefício a mais, né, de facilitar essa questão de organização, da transmissão da informação e do conhecimento, né? Deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta. Tem aqui, parabenizando a apresentação dos palestrantes, excelente apresentação. E agora aqui uma pergunta. Essa cerveja artesanal puro malte coquinho, precisa vir do Rio de Janeiro. Parabéns pela inovação. Pronto. Pessoal, no mais é isso. Acho que não tem mais perguntas aqui. Em nome do SEBRAE, né, a gente agradece aí a parceria com a Embrapa também, né, que nos ajudou a organizar, que estamos juntos na organização desse evento aí. Agradecemos aí a todos os ouvintes, nosso agradecimento ao André Dutra, ao José Fábio pelas excelentes apresentações. E parece que apareceu mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, o Valdei Santos diz o seguinte: a cooperativa Grande Sertão está de parabéns, sou engenheiro agrônomo e responsável técnico de uma cooperativa no Maranhão e tenho interesse em manter uma intercooperação para a troca de experiências. Fica aí, então, o recado. Mas, então, agradecemos a todos aí a participação, agradecemos as excelentes apresentações, e lembro aqui que no dia 26 de agosto, às 19 horas, teremos uma outra live aí sobre apicultura, acesso pelo mesmo link, né, pela loja do SEBRAE. Apicultura, então, por dentro das colmeias, possibilidades, mercado e requisitos para a atividade apícola. E no dia 2 de setembro, um dia de campo online, dia de campo online. Silagem, como evitar perdas, né, da colheita até a vedação do silo. 2 temas aí importantes, estão todos convidados. Então, uma boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que participaram. Boa noite.